Fala, meus amigos flarquebaldos e minhas amigas flarquebaldas. Mais uma partida bizarra do Flamengo na temporada. E mais uma partida sob o comando do Jorge Sampaoli, que o Flamengo alterna muito, né? Alterna muito entre uma partida e outra. É um Flamengo que não consegue manter uma regularidade com bons jogos, uma sequência com jogos convincentes. Parece que num jogo faz um jogo ok, um jogo ali que parece que está mostrando para o torcedor que realmente o time vai engrenar, e logo na sequência é um jogo diante do adversário, durante um bom tempo do jogo, com um jogador a menos, e mesmo assim o Flamengo não conseguir se impor, não conseguir sequer vencer um adversário tecnicamente inferior. Mais uma partida, seu Sampaoli, honestamente, até quando, seu Sampaoli, você vai continuar insistindo em escalar jogadores que não dá? Sampaoli, até quando você vai continuar com o esquema de 3 zagueiros? Com o Vitor Pereira não deu certo em momento algum. Com o Sampaoli não está dando certo em momento algum. Ah, vai dar certo contra quem? Contra o Nublense? Contra o Alcas? Pô, aí também é brincadeira usar isso como parâmetro. Então, o jogo de ontem do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi o jogo dos 7 erros. Eu posso chamar do jogo dos 7 erros. Vou até enumerar aqui alguns erros bizarros que o Sampaoli vem insistindo. E até quando o treinador argentino insistirá com os erros que o torcedor do Flamengo já não aguenta mais? O torcedor do Flamengo não faria os erros que o Sampaoli faz. E ele é remunerado para isso, é um treinador estudioso, né? Se preparou na carreira para isso, e ele faz erros, ele comete erros que o torcedor que não tem o estudo que o Sampaoli tem, vamos dizer assim, dentro, né, do futebol, não cometeria. Mas o torcedor do Flamengo não é burro, Sampaoli. E você está querendo ter esse rótulo. Vamos ser honestos, insistir no erro é burrice. Vamos enumerar os 7 erros do jogo de ontem. Pode ter sido mais, mas eu enumerei aqui 7 erros que eu vou chamar do jogo dos 7 erros nessa partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vou enumerar aqui os 7 erros que eu anotei. Até anotei aqui numa folha, que eu chamei o jogo de ontem do jogo dos 7 erros. Muito proporcionado pelo seu Jorge Sampaoli também, né? Mas vamos lá. Santos como líbero. Que ideia sensacional, Sampaoli. Sensacional sua ideia de colocar o goleiro Santos como líbero na partida de ontem. O que agregou? Funcionou, Sampaoli? Não, né? Coisa que o torcedor rubro-negro não faria. Mas o treinador do Flamengo, o genial treinador do Flamengo, conseguiu fazer. Beleza. Vou até ticar aqui. Santos como líbero. 2. Jogar com 3 zagueiros, Sampaoli. Não dá, Sampaoli. 3 zagueiros no Flamengo não funciona, Sampaoli. Não funcionou em momento algum com o Vitor Pereira. E onde foi parar o Vitor Pereira? E você vai insistir com isso, Sampaoli? 3 zagueiros no Flamengo não funciona. Foi o segundo erro. Vamos para o terceiro erro do Sampaoli na partida de ontem. Chega de Davi Luiz na zaga. Davi Luiz talvez já tenha jogado bola algum dia, mas no Flamengo ele não disse a que veio. Davi Luiz, em momento algum, jogou pra caramba no Flamengo. Pelo contrário, não joga nada. Está enganando dentro de campo, compromete o setor defensivo, e o Sampaoli insiste com o Davi Luiz na zaga. Sampaoli, insistir no erro é burrice. E você está começando a chegar no seu limite de burrice, Sampaoli. Chega de Davi Luiz, não dá. Davi Luiz na zaga já está comprovado que não dá. Eu gostaria muito que o Rodrigo Caio fosse titular da zaga do Flamengo, mas sabemos que o Rodrigo Caio não comporta mais sequência de jogos. Infelizmente, o Rodrigo Caio chegou ao limite físico dele. Deveria ser o titular, o Rodrigo Caio, mas não dá. Então, que a zaga do Flamengo, seu Jorge Sampaoli, seja Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Pereira está jogando bolão e dando uma sequência
dos dois jogando em dupla, isso aí vai funcionar melhor ainda. A zaga do Flamengo tem que ser Fabrício Bruno, Eliel Pereira e não inventar. Mas o Sampaoli resolveu fazer do Flamengo talvez um laboratório. Ele quer começar a inventar coisas dentro do Flamengo. Quer ver? Vamos lá. Quarto erro. Ayrton Lucas no meio-campo. Ayrton Lucas, que vinha jogando um bolão, o jogador mais regular do Flamengo na temporada, fazendo ótimas partidas na lateral esquerda, o Sampaoli no jogo de ontem me coloca no meio-campo. O que funcionou com Ayrton Lucas jogando no meio-campo? Mas o genial, a mente genial do Sampaoli conseguiu enxergar isso, que o Ayrton Lucas no meio-campo renderia melhor. E não rendeu nada, não funcionou, pelo contrário, tirou talvez aquilo que o Flamengo tinha de melhor no lado esquerdo do campo, que era o Ayrton Lucas. Mas a mente genial do Sampaoli conseguiu, enfim, cara, é melhor me poupar de certas palavras. Vamos lá. Quinto erro do seu Sampaoli. Chega de Vidal como titular. O Vidal já jogou bola um dia em alto nível. Não joga mais em alto nível. No Flamengo, em momento algum, também jogou um futebol em alto nível. E por que insistir com o Vidal como titular? Temos jogadores da base do Flamengo, garotos promissores, que podem ser usados. Por que não usar? Por que não dar oportunidade a garotos da base, que está com futebol muito mais dinâmico, querendo crescer na carreira, enquanto o Vidal, ele até tenta, talvez não tenha mais aquele preparo físico que uma partida de futebol exige do jogador. E todo jogo agora o Sampaoli tem colocado o Vidal como titular. É o quê? Pela amizade, relação de amizade na seleção chilena? Sampaoli, isso aqui é Flamengo, Sampaoli. Você está treinando o Flamengo e está começando a gerar dúvidas. Será que foi boa a contratação do Sampaoli no final da história? Vamos aguardar os campeonatos, né? Mas até o momento está uma gangorra o Flamengo de Sampaoli. Alterna um jogo interessante, um jogo bizarro na sequência. Repito, o adversário com um jogador a menos e nem assim o Flamengo conseguiu sequer empatar. Porque o Jorge Sampaoli, com a mente genial dele, conseguiu cometer diversos erros ontem na partida. Eu enumerei 7 erros. Vamos lá. Sexto erro, para de insistir com o Marinho. Sampaoli, por favor, Marinho não tem como. Marinho não tem condições de jogar no Flamengo. Qual partida que o Marinho fez aí? Pô, aquela que chamou atenção, uma partida que, pô, o Marinho entrou, acabou com o jogo, pô, fez ali tudo que o torcedor um dia esperou do Marinho e talvez seja algo que o torcedor espera e que não irá acontecer. O Marinho não tem futebol para jogar no Flamengo, isso está comprovado. Mas o treinador genial Sampaoli insiste com o Marinho. E o que o Marinho até agora fez dentro de campo para todo jogo ter oportunidade? É até de estranhar, né? Certas insistências com certos jogadores. Por quê? A interrogação que eu vou botar aqui para vocês é o seguinte: é só uma decisão do treinador Sampaoli insistir com determinados jogadores ou é uma determinação que vem de cima? Isso aí faz gerar dúvidas. Começa a fazer gerar dúvidas. Será que é só uma insistência do treinador Sampaoli com certos jogadores ou são determinações acima do Sampaoli? Parem para pensar. Vamos lá, erro 7. Sétimo erro da partida de ontem. Chega de Cebolinha também, cara. Cebolinha, o que Cebolinha também até agora fez no Flamengo? Cara, é mais um jogador desse pacote aí de contratações do Flamengo que não deram certo. Quando vai dar certo? Quando chegar a reta final de campeonato, Flamengo já não disputando nada, aí vai começar a despontar o futebol de certos jogadores. Pô, Cebolinha também, cara, eu vou te falar, cara, é outro jogador que não disse que veio no Flamengo. E ficar insistindo com esses jogadores está sendo prejudicial para o Flamengo. E temos garotos, crias do Flamengo, à disposição, que estão sendo pouco utilizados. Cadê o Matheus Gonçalves, por exemplo? O moleque joga pra caramba, moleque promissor, futebol vistoso. Por que não é aproveitado? Eu faço essa pergunta.
Eu volto a perguntar, eu volto a fazer essa pergunta. Será que são determinações superiores? Ah, não escala o Matheus Gonçalves porque já estamos em fase de negociação e o jogador não pode se machucar, senão prejudicará o Flamengo na negociação e não conseguiremos os cifrões que a gente pretende. Será que é isso também? São certas coisas no Flamengo que o Flamengo é uma cortina de ferro. O Flamengo é uma cortina de ferro. Mas são questões que chamam atenção, que a gente vai perguntar, vai procurar respostas. E vamos voltar mais um pouco. Deixa eu fugir um pouquinho dessa esfera e vamos voltar um pouquinho aqui para o jogo de ontem. Os atacantes do Flamengo ontem também, convenhamos, cara, não pode perder os gols que os caras perderam. Principalmente seu Gabigol, ou seu Gabi. Cara, eu não sei, cara, sinceramente, qual é a do Gabigol. Cara, eu vou botar aqui duas fotos aqui, só para ilustrar o que eu tô falando. Olha a posição do Gabigol em campo em relação ao goleiro e ao gol adversário. Cara, não pode. O cara perdeu 2 gols incríveis. Todo o jogo, o Gabigol vem perdendo uma sequência enorme de gols. E para o jogador que ele representa no Flamengo, pela remuneração que ele tem, cara, é muito pouco. Faz até questionar também se vale a titularidade do Gabigol. Que ele perde gols incríveis, gols assim, tipo, explícitos, que você, o torcedor do Flamengo, já está pronto para comemorar aquele gol. E não, ele consegue fazer até o mais difícil. Que às vezes o mais fácil, na condição que o Gabigol está, é fazer o gol. Mas ele consegue fazer o mais improvável, que é perder, e perder de forma bizarra. Até o Pedro ontem também perdeu gol ali diante do goleiro adversário, perdeu o gol. Então, tá estranho esse Flamengo do Sampaoli. Até que ponto tudo isso aí não está sendo um conjunto de trapalhadas? O Gabigol ontem poderia ter decidido o jogo sim. Talvez o Flamengo até poderia ter ganhado o jogo de ontem. Mas o excesso de gols perdidos vem atrapalhando o Flamengo. É só você, torcedor rubro-negro, pegar os últimos jogos e acompanhar os gols perdidos do Gabigol. Cara, chama atenção. Chega a impressionar a quantidade de gols perdidos. Aí vai fazer ali no Maracanã um gol de pênalti contra o Nublense. Cara, é muito pouco, Gabigol. Vamos ser sinceros, é muito pouco. E está sendo muito pouco o Flamengo do Sampaoli. Está sendo um futebol muito estranho, de tentativas de fazer certas experiências. Sampaoli vai fazer experiência em outro lugar, cara. No Flamengo, fazendo experiência, Flamengo perdendo jogos, Flamengo ficando para trás na tabela do Brasileiro, Flamengo já está na segunda página. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já está na segunda página. E pelo elenco que tem, pelo salário que os jogadores ganham, pelo salário que o Sampaoli ganha, é muito pouco. É muito pouco. Então, é o seguinte, eu enumerei aqui 7 erros do Sampaoli na partida de ontem, chamei a partida de ontem como o jogo dos 7 erros, porque o Sampaoli está exagerando nos erros. Talvez você, torcedor rubro-negro, tenha visto mais erros do que eu, que ontem a partida do Flamengo realmente foi bizarra, mas eu enumerei aqui 7 erros que seria interessante o Sampaoli fazer certas correções boas para o Flamengo. Não é corrigir querendo botar o Santos como líbero, o Ayrton Lucas como jogador de meio campo. Chega de Davi Luiz na zaga, chega de jogar com 3 zagueiros, não funciona, não dá certo. Vidal como titular, não dá. Para de insistir com Cebolinha e Marinho, são jogadores que não estão, talvez, no nível de Flamengo. Não suportam vestir o manto rubro-negro. Talvez seja pesado demais para os dois. Correto, Sampaoli? Chega de cometer erros. Talvez já tenha passado a fase de experiência de cometer erros. Beleza, galera? Então esse aqui é meu recado. A vocês que assistiram ao vídeo aí e acompanham o canal da Flarquiba History, deixa o like aí no vídeo. Dá essa moralzinha aí para o canal da Flarquiba History. Você, torcedor rubro-negro, que ainda não está inscrito no canal da Flarquiba History, se inscreve aí. Se inscreve aí no canal da Flarquiba History. E, galera, senta o dedo no like aí. Beleza, galera? Então, meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.